Essa sua UniFM, a rádio que faz a diferença no música urbana, quadro Inova UFPR, Ali Moraes. Seja mais uma vez muito bem-vindo, ele que é coordenador de gestão tecnológica da Agência de Inovação UFPR. Tudo bem com você, Ali? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde, ouvintes da Rádio UniFM. Hoje o bate-papo vai ser muito interessante. É a minha amiga Cris Alessi, uma referência em inovação e empreendedorismo aqui em Curitiba e no Brasil todo, uma simpatia de pessoa, e o papo vai ser bem legal. Exatamente. Bom, a Cris já esteve aqui em outros carnavais, né? Inclusive presencialmente em outros tempos, né? Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e responsável pelo projeto Vale do Pinhão. Cris Alessi, mais uma vez, muito bem-vinda. É um prazer enorme recebê-la aqui. Muito obrigada, saudade de estar nesse estúdio. Obrigada, Patrícia, obrigada, Ali, pelo convite. Sempre uma delícia falar aqui com os ouvintes da UniFM. Com certeza. Bom, e hoje vamos falar sobre os desafios da maternidade e home office. Como equilibrar pratos, assobiar e tudo mais, né, ao mesmo tempo. Né? Afinal, tarefas de casa, trabalhar em home office, cuidar dos filhos, né, exige das mães, em particular, um esforço e determinação ainda maior para dar conta do recado. Então, essa mudança da rotina é desafiadora, mas é possível tornar essa experiência um grande aprendizado profissional e pessoal. Então, Cris Alessi é uma super mãe de 2 filhos, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, responsável pelo Vale do Pinhão. Cris, antes da gente começar, aliás, eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina como mãe e profissional. Bom, é uma rotina deliciosa e desafiadora, né? Eu tenho, como você falou, tenho 2 filhos, mas meus filhos já são grandes. Meu filho mais velho tem 21 anos, faz federal, inclusive, faz engenharia elétrica. Minha filha mais nova tem 16, estudando para o vestibular esse ano, então um outro desafio, né? Quem sabe ano que vem estará na federal também. Eles são grandes hoje, mas quando eles nasceram, eu era empreendedora, tinha minha própria agência de publicidade, então o desafio de empreender e ser mãe, e agora o desafio do home office, que apesar de tudo, apesar da gente estar falando há tanto tempo sobre termos lugares iguais, homens e mulheres na sociedade, ainda a mulher trabalha muito mais dentro de casa, tem que dar conta, né? É uma média de 9 horas a mais que a mulher gasta dentro de casa do que o homem. Então, esse tempo, com certeza, ele toma o tempo do trabalho e toma o tempo da maternidade também. Então, é um grande desafio. Acho que muito importante a gente falar sobre esse tema que está sendo falado não só por mulheres, não só por mães, mas também por empresas. Eu acho que esse é o momento que a gente está. Vamos falar desse assunto de frente, colocando os números, né? Não são achismos, são dados que nos mostram como está esse mercado e o quanto a gente tem que avançar, e a gente tem que avançar juntos. Com certeza. E a sua adaptação? Você falou que já empreendia quando eles eram menores, quando eles nasceram. Como que foi teve uma adaptação, alguma dificuldade para o trabalho remoto? Eu acho que o trabalho remoto ele trouxe desafios para todas as pessoas, né? As empresas na própria agência, né? A gente, todo mundo, em muito pouco tempo, teve que se adaptar ao trabalho remoto. A tecnologia estava disponível, mas o mindset das pessoas não estava preparado para 100% da digitalização. Acho que a angústia de você conseguir se adaptar com as plataformas, com a tecnologia, você conseguir gerir times à distância, mas todo o sofrimento, né, a insegurança e o medo daquele momento de março, lá por março de 2020, eu acho que as 3 coisas juntas trouxeram um desafio que é muito maior do que o desafio do trabalho, da maternidade ou da gestão da casa, né? Então, o desafio de não saber o que viria pela frente, todos nós achávamos que seria por pouco tempo, né? Quem achava que estaríamos um ano depois ainda trabalhando, pelo menos de forma híbrida, não 100% presencial. Então, a gente se adaptou para ficar talvez um mês em casa, né? A gente foi vamos dar um jeito aqui, porque daqui a pouco a gente volta e não voltamos. Então, eu acho que o desafio foi, o primeiro, vencer o medo,
vencer, né, a insegurança daquele momento, depois se organizar com a tecnologia. No meu caso, né, eu tenho um time para gerir, né, uma equipe para liderar, então, que acabam sendo meus filhos também. Eu falo, eu sou muito mãezona na minha gestão de times, então, Família equipe. exato, então para entender se estava todo mundo bem, se estava todo mundo com uma estrutura, né, familiar, uma estrutura até física boa para aquele momento, e os meus filhos dentro de casa, sem saber, né, num primeiro momento, então a federal teve, né, a suspensão 100% das aulas, e a escola que a minha filha estudava, né, ela estava no segundo ano naquela época, ficou alguns dias fora e depois voltou no formato 100% online, que também foi um super aprendizado, tanto para ela, quanto para os professores, quanto para a escola. Então, foram muitas coisas para dar conta, né? E aí todo mundo almoça em casa todos os dias, todo mundo, né? Cada um se encaixa num espaço para um não atrapalhar o outro na sua rotina, meu marido dentro de casa também. Então, eu acho que foi um desafio muito forte, e acredito que para as mães que têm filhos pequenos, tem sido um desafio ainda maior, né? Eu acho que o filho pequeno, o homeschooling, de você ter que acompanhar a evolução ali, ajudar nas tarefas de escola, ajudar na alfabetização, esse desafio, sem dúvida nenhuma, ele é muito maior. Eu acho que a gente ainda vai, infelizmente, ter consequências, né, desse período de pais e mães e filhos em casa. Bom, a gente está acompanhando, está vendo o Ali Moraes aí né, a sala toda vazia, ao invés Aham. de, né, bastante gente, o Ali aí a própria, né, personificação dessa nova modalidade aí, um pouco, Sozinho aqui às nesse vezes, espaço. às vezes em casa, às vezes indo no escritório. Fala, Ali, o que você ia falar? Então, eu queria perguntar para a Cris, assim, se o ponto de vista dela, assim, pelo que ela tem observado, além das dinâmicas de trabalho, de visões das empresas sobre a situação, principalmente com relação à mulher, mas e levando a mulher em consideração, a gente tem observado aí muitas questões de aumento, por exemplo, de violência doméstica. Lógico, o trabalho dobrou em razão de uma sociedade que a gente, querendo ou não, é uma sociedade ainda machista, né? Eu queria saber se talvez, assim, no ponto de vista dela como mulher, se ela entende que esses problemas que se agravaram pode representar talvez uma mudança de concepção, né, de pensamento, de linha de pensamento da nossa sociedade em relação à mulher, né? Se as coisas podem mudar e, assim, o fato disso estar acontecendo neste momento ter uma maior conscientização das pessoas da importância do papel da mulher em situação igualitária com os homens, né? Você que é machão em casa e não quer saber de ajudar a tua esposa, lavar uma louça, fazer que para com isso, cara, isso aí não existe, não existe, isso aí não pode acontecer, né? E quanto mais a questão de violência. Então, não sei se esse período que a gente está passando, que é difícil para todo mundo, acho que muito mais difícil para mulheres, se no ponto de vista dela, ela entende que isso pode representar um momento de mudança para resolver essas questões sociais. Ali, eu sou altamente otimista. Eu acho que todo período de provação, né, de dificuldade, pode ser um período de um novo momento mais positivo, com nova visão, novo olhar para as pessoas. Eu, sinceramente, acho e vejo a pandemia com todo o sofrimento que ela trouxe, mas um momento talvez único, que o mundo inteiro parou e pensou sobre 3 aspectos. Né, cuidando da minha saúde, o meu medo, da minha saúde, medo da morte, da doença, eu cuidando do outro, porque se eu não me cuidar, eu posso contaminar quem está do meu lado, e eu cuidando do planeta, porque a gente entendeu que o planeta, né, se a gente não olhar para o todo, a gente terá mais eventos como esse pela frente. Então, acredito que, como sociedade, a gente não tem como sair disso tudo igual como a gente era antes. A gente parou, como sociedade, para pensar em 3 aspectos fundamentais. Então, só por aí eu acho que sim, nós poderemos ser melhores, né? Deveremos ser melhores depois disso. Eu sou otimista, como eu falei, espero muito que sejamos melhores como sociedade. Porém, o papel da mulher na sociedade, no mercado de trabalho,
ele vem sendo discutido sobre a desigualdade da mulher no mercado de trabalho não por causa da pandemia, há muito tempo. Né? Tanto que a gente estava há pelo menos uma década com uma aceleração no processo de contratação de mulheres, de ocupação dessas mulheres no mercado de trabalho, de equiparação salarial, né? Então, muitos países, a gente está vendo em muitos países proibição e penalização de empresas que pagam salários diferentes para mulheres nos mesmos cargos. Então, a questão do pay gap, né? Do gap salarial entre homens e mulheres, que é uma realidade, é quase 10 centavos, 15 centavos de dólar mundialmente falando, a diferença, né, de salário entre homens e mulheres para o mesmo cargo, exatamente a mesma função, é uma realidade brasileira também. Só que daí, quando a gente fala da penalidade da mulher, da maternidade, o jogo fica muito desigual. O que acontece é que homens e mulheres, eles começam juntos a estudar, né? Passam pelo mesmo período de ensino fundamental, ensino médio juntos, e quando eles entram na faculdade, eles estão na mesma idade, talvez no mesmo curso. Claro que isso aqui a gente abriu um parênteses para engenharias, tecnologia, que são tão fundamentais hoje em dia, a gente tem a presença menor de mulheres, a gente precisa tratar sobre esse assunto, mas só sem entrar nesse parênteses, os homens e as mulheres entram juntos na faculdade. Sabemos que as mulheres hoje saem em maior número da faculdade, elas têm maior quantidade e especialização, elas não saem da faculdade tanto quanto os homens. E elas entram no mercado de trabalho junto com os homens. E aí, se eles resolvem se casar, ou se ela resolve ter filho, independente de se casar ou não, a gente enxerga que começa um gap maior do que o gap salarial. Porque quem fica em casa cuidando do filho é a mulher. Quem gasta, né, você pode falar gastar, mas quem ocupa seu tempo nas reuniões escolares, nas consultas médicas, se o filho fica doente, quem fica com o filho é a mulher. Então, aqui eles se descolam. Se, no final, uma mulher que não tem filho chega, ainda tem desigualdade, mas chega a cargos de gerenciais maiores, a mulher que tem filho, ela perde essa oportunidade. Não é só porque ela tem filho, mas é porque ela não foi nos happy hours com os clientes para ter, né, as oportunidades de ascensão de carreira. Foi porque ela não conseguiu fazer todas as viagens de trabalho que ela precisaria ter para ter a ascensão de carreira. E no final nós temos um dado que mostra que a cada 10 homens líderes, diretores, presidentes, chefes de conselho, uma mulher está nessa posição. Então, é claro que existe essa diferença. Os números nos mostram essa diferença. E aí entra um momento de um ano inteiro dessas pessoas, homens e mulheres, dentro de casa, no home office, no homeschooling, e, como eu falei, as horas gastas pela mulher dentro de casa, que não trabalhando, não na sua vida profissional, é muito desigual. No final de um ano, são 3 meses de trabalho ininterrupto. É muito tempo. Imaginem, a cada 10 anos sai uma aposentadoria, praticamente, né? Então, não tem como não olhar para esses números e não entender que esse jogo é desigual. Só que não adianta só as mulheres falarem sobre isso, só as mulheres colocarem esses dados, porque quem está decidindo, quem é o presidente, quem é o CEO, é o homem. Se é 10-1, é o homem que está contratando, é o homem que está dando a chance. E se a gente não tiver uma mudança radical no modelo de contratação, no modelo de ascensão, no olhar sobre horas de trabalho de homens e mulheres que devem ser diferentes, a gente não vai conseguir chegar no outro lado, sabe? A gente não vai conseguir chegar na outra ponta. E aí eu só estou falando do mundo empresarial ou do mundo até de empreendedorismo, né? Aí eu entro na tua outra questão, na questão social, na questão da violência doméstica, que de fato aumentou.
as mulheres que estão dentro de casa e o homem acha que tem que ajudar a mulher. Se a mulher conquistou o espaço fora de casa, no mercado de trabalho, o homem precisa ocupar esse mesmo espaço dentro de casa. E não é assim, venha me ajudar nas tarefas domésticas. Eu não preciso de ajuda nas tarefas domésticas. A minha parte eu faço, faça você a sua parte. Vamos dividir igualitariamente essas tarefas. Então, são várias coisas aqui que a gente precisa discutir e mudar mesmo a cabeça e até algumas regras de jogo aí no mundo corporativo, sabe? Exatamente. Cris, me veio muito algumas cenas daquele filme Kramer versus Kramer, com a Meryl Streep também, que no começo ela vai embora, inclusive no começo ele já chega como sempre atrasado em casa, né, bem mais tarde que o normal, porque ele ficou horas conversando com o chefe, ele era a promessa, ele era o peixinho do chefe, e mesmo quando ele teve que cuidar sozinho do filho, porque ou ele fazia ou ninguém mais fazia por ele, quando ele teve que começar a cozinhar para o filho e tal, e cuidar, ele ficou sozinho, ele, né, aproveitar a hora do almoço, ir no mercado tal, se atrapalhando todo, correndo a mil, o chefe começou a ver ele, mesmo com a mesma técnica e com a mesma capacidade, o mesmo talento, começou a ver ele já como carta fora do baralho, assim, como alguém já não mais fraco, como alguém não tanto com a capacidade, né? Essa frieza, né, que é exigido e que era exigido também nos anos 80 de uma mulher mais masculinizada também. E eu acho que não diga, querido. Não, mas esse ponto é muito legal, assim. E eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem agora. Quando você faz uma entrevista de emprego, e a gente falava sobre isso fora do ar, para o homem, a pergunta é o quanto você se arrisca, o quanto você cresce, o quanto que você vai, né, se doar pela empresa. E para a mulher é o quanto que você vai abrir mão, o quanto que você vai deixar de gastar o tempo que você passa em casa para a empresa. Então, já as perguntas são diferentes. Existe uma pesquisa que mostra em bancas de startups para investimento de startups, que quando o homem está fazendo o seu pitch, né, a sua venda ali da sua ideia, as principais perguntas relacionadas para o homem são relacionadas ao crescimento do negócio, à capacidade de alcance, de internacionalização, de ganhos financeiros. E para a mulher, as perguntas são relacionadas à preservação do negócio, a diferenciação do negócio, são completamente diferentes. Às vezes até perguntadas por mulheres. Então, Sim. assim, a questão dos vieses inconscientes, né, do machismo estrutural da sociedade, faz com que a mulher esteja sempre se defendendo, sempre se provando, e o homem sempre se colocando à frente. Existe também um dado que eu acho muito legal, acho que a gente já falou sobre isso aqui mesmo, né? O UniFM lá atrás, numa das nossas colunas, que fala o seguinte, que se num hall de entrevista de emprego, uma empresa abre uma vaga de emprego, coloca 10 requisitos para aquele emprego. Se o homem consegue atingir de 4 a 6 requisitos, ele vai se arrisca na entrevista. A mulher, se não tiver no mínimo 6, ela não se arrisca. Então, são comportamentos muito diferentes. E as pessoas perguntam, eu abro vaga, mas as mulheres não se qualificam, não se propõem a fazer. Então, por isso que eu falo que a mudança ela é estrutural, a gente tem que mudar a lógica da contratação, a lógica do que está se propondo para o mercado, assim como a discussão fundamental, e graças a Deus muitas empresas estão fazendo agora, da licença maternidade para licença parental. Porque como que uma mulher vai passar 4 a 6 meses dentro de casa cuidando do seu filho e o marido o homem vai passar 7 dias? Qual é o papel que ele vai ocupar na vida dessa criança? A gente sabe que os primeiros 2, 3 meses de vida da criança, ela depende da mãe, não tem jeito, né? Se a mãe está amamentando, se está tudo bem com a amamentação, é ela que ele precisa. Como é que ela vai tomar banho? Não consegue, né? Agora, se o pai
Por exemplo, o Boticário acabou de anunciar que vai abrir, né, a licença parental, que é uma divisão entre homens e mulheres. Em 6 meses, a família pode escolher se o homem, de repente, nos 2 últimos meses, vai poder passar dentro de casa. A criança tem 4 meses, a mãe volta a trabalhar e o homem fica dentro de casa. Olha que sensacional isso, olha que mudança enorme. Legal. Na estrutura familiar, na estrutura empresarial também, só que se a empresa não propuser isso, não vai mudar na essência, assim. E um outro ponto que eu acho que a pandemia nos trouxe é essa humanização do trabalho. Antes, vocês lembram aquela matéria, uma matéria da BBC que eles estavam fazendo com um professor que estava falando sobre alguns casos de Londres, se eu não me engano, e aí entraram 2 crianças, aquele vídeo viralizou, as 2 crianças entrando, a mãe veio desesperada atrás, pegou as crianças e o professor ficou meio sem saber o que fazer, ao vivo na BBC e tal, e ele ficou simplesmente paralisado, a mãe tirou as crianças se arrastando pelo chão e depois foi um meme, viralizou aquele vídeo. Hoje em dia, ele não teria o mesmo comportamento. A criança entraria, porque isso acontece tantas vezes no nosso dia a dia de home office, né, nas nossas reuniões de trabalho, de uma criança entrar, de gritar, de alguém chorar, de alguém abrir a porta, né, tantas coisas acontecem, que eu acho que também a gente humanizou o executivo, o profissional sério, e a mulher conseguiu esse espaço de falar assim, ok, eu posso continuar sendo tão responsável, fazer meu trabalho com tanta excelência e do meu lado aqui ter uma criança fazendo uma lição, pintando ou eu balançando. Então, a gente conseguiu mostrar nesse momento de home office que isso sim é possível, apesar de ser muito difícil para a mulher, né? Exatamente. Cris, eu acho que você tomou um rumo na conversa muito interessante, assim, que é a questão da humanização da empresa e até mesmo do empreendedor, aquele que está querendo montar um negócio, abrir um novo negócio, uma startup, para começar a enxergar esse outro lado também para os funcionários, para o colega, para o colaborador, né? Enxergar essas novas realidades, sejam homem ou mulher. Né, e ser colaborador é uma visão um pouco mais humana, bem como você falou, né, Ali? A pior coisa numa empresa, e eu já fui tratado assim quando eu estava na iniciativa privada, né, no setor que eu trabalhava, tratado como um número, né? A partir do momento que a gente é tratado como uma pessoa, a tua empresa procura te entender tuas necessidades, seja homem ou mulher nesse caso, né? O comprometimento, eu acredito que o comprometimento do colaborador ele é maior ainda, né? Eu acho que ele tem um comprometimento maior ainda e a produção é muito melhor, né? Pelo menos eu penso dessa forma. E o que a Cris colocou foi perfeito. A questão da humanização, ela precisa acontecer. Eu acho que é muito triste a gente ser tratado como número, sabe? Eu só de lembrar da época já me engasga, assim, sabe? Porque era muito complicado ser tratado como número. E também forçou, eu acho que também a nossa relação também com os filhos, né? Mesmo aqueles que terceirizavam com até lavanderia, babá e tal, mesmo que hoje em dia já precisam, já tem uma certa obrigação e já tem até um certo comprometimento até maior com esse acompanhamento, como você bem falou, né? A poder almoçar em casa, poder conversar, almoçar juntos, né? Mesmo que cada um em um canto no seu trabalho remoto ou estudo também. Mas também a gente tem que entender que nem todos os empregos conseguirão continuar híbridos ou foram tão fáceis de ser remoto quanto outros, né? Então, o trabalho mais braçal, o trabalho de fábrica, o trabalho mais estruturante, né? De básico, é impossível você fazer remoto, você precisa estar ali. Outro ponto é a diferença de classe social, né? Então é muito fácil. Eu tenho 2 filhos, a minha casa comporta cada um num espaço. E aí? E aquela família que tem 4, 5 filhos dentro de casa, mora numa casa muito pequena, como é que faz isso? Como é que faz essa divisão? A gente teve na educação pública um problema muito forte. As pessoas falam, nossa, mas é muito fácil dar
a aula no online e coloca os alunos para responderem, fazerem tarefa pelo celular, pelo computador. Quem não tem um celular hoje em dia? Muitas crianças não têm um celular hoje em dia. E a gente se viu, as secretarias de educação, a municipal, a estadual, se viram recebendo tarefas de casa às 3 da manhã, às 4 da manhã, foram ver o porquê. Era o único horário que o quarto filho da fila conseguia que o pai chegasse em casa, que a mãe chegasse em casa com o celular. O primeiro filho pegava o celular, fazia lição, o segundo filho fazia. Então, assim, são realidades e realidades. São empresas e empresas, são empregos e empregos. E, infelizmente, né, a nossa tendência de alta ali, de espaço da mulher no mercado de trabalho, que vinha em ascensão nos últimos tempos, os dados já mostram que o Covid afeta o trabalho, especialmente das mulheres, e que há um retrocesso nessa ocupação de espaços de trabalho, na inserção da mulher no mercado de trabalho, e até assim, números bastante preocupantes que dizem que pode chegar a gente levar mais 15 anos para voltarmos ao patamar que estávamos antes da pandemia. Então, assim, não são números fáceis, não são situações simples, são problemas muito complexos, né? E aí a gente está falando de níveis, né? A gente está falando da liderança, a gente está falando do empreendedorismo e a gente está falando do trabalho básico. E ainda com uma outra vertente aqui, que é a digitalização e aceleração tecnológica, que essas mulheres não estão preparadas para a tecnologia, porque elas já estavam defasadas no mercado de tecnologia junto aos homens, e agora a aceleração tecnológica, a gente está ganhando 10 anos a cada ano, né? A gente vai continuar nessa aceleração. Então, sim, precisamos de programas para a inclusão de mulheres na tecnologia, precisamos de inclusão de programas de mulheres no mercado de trabalho, precisamos de mudança de visão das empresas para a contratação, precisamos de um olhar das escolas para resolver esse gap educacional, né? Então, quando a criança foi para dentro de casa, tinha pais que estavam preparados para ensinar o ABC para essas crianças, tinham pais que não estavam, a escola não conseguiu ainda colocar a solução, né, desse formato híbrido que ainda estamos passando, e precisamos trabalhar a questão emocional de todos, né? Todos estão com problemas emocionais, homens e mulheres, crianças, idosos, todos, mas da mulher em especial nessa nossa conversa aqui, porque sim, ela está num momento crítico que precisa de apoio emocional. Então, precisamos também de programas sociais, seja vindo das universidades, seja vindo do setor público, mas também vindo das empresas. Eu acho que todos nós temos que cumprir aí o papel dessa retomada. Com certeza, bem como você lembrou, além de tudo, ainda tem a questão social, financeira, né, o distanciamento da classe social também, às vezes não tem internet, é uma outra forma, mais distanciamento ainda, então deixa também para novos programas, para justamente diminuir um pouco essa distância, né, entre os que conseguiram seguir adiante, se adaptaram tudo super bem também no emocional, né, mesmo aqueles que tiveram também a condição financeira, e aqueles que não tiveram nem condição financeira, nem social, nem tecnológica, nem psicológica também. É uma questão que tem muito que se conversar. E, Cris, o assunto rende muito com você. A gente poderia conversar por horas. Você vê como se encaminha o assunto, muito rico. E eu quero agradecer muito a sua participação. Infelizmente, o tempo não permite que a gente se prolongue ainda mais. Uma delícia sempre conversar com vocês. Sempre que precisarem, conte comigo. Obrigada, Ali, Patrícia e todos os ouvintes aí. Uma delícia sempre estar aqui. Com certeza, bom. Cris Alessia aqui conversou hoje com a gente sobre os desafios, né, do home office, da maternidade também, ela que é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e responsável pelo projeto Vale do Pinhão. Ali Moraes, representando a Agência de Inovação da UFPR, obrigado por nos trazer a Cris aí conversando com a gente. Obrigada mais uma vez também pelos seus comentários aí, pela sua participação mais uma vez e até a próxima terça-feira. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Cris. Sempre para mim é uma referência, eu já falei isso, como mulher, como profissional.
né? Tenho orgulho de poder conhecer e poder receber conhecimento da Cris, porque ela realmente é uma referência no que ela faz, é uma referência como mulher. E que você que é mulher, procure se espelhar em profissionais como a Cris, pensar em você também. E você que é um machão, de novo, vem aí o recado. Gente, a louça não é só sua, não é só da tua esposa, né? É a tua casa, cara. Vai lá, lava a louça, lava a roupa, ajuda na casa. Eu acho que é uma coisa que falta conscientizar a base, né? A partir do momento que a gente mudar um pouquinho, lá na base que as questões sociais, ela acaba se refletindo em todos os outros pontos, né? Então, parece brincadeira, mas é sério isso que eu estou falando. Para você que ainda tem esse hábito de achar que é uma obrigação da mulher em casa, né? Fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa. Cara, para com isso, meu. A casa é tua também, né? Então compartilha, é uma questão, não é como a Cris falou, não é nem ajudar, né? Você, a casa é tua também, né? Vocês dois são a concepção da casa, então tem que ter a colaboração. Então vai um recadinho aí para os machões de plantão. Toma que a casa e o filho são seus. É ótimo. Ali, brigadão, então. Um beijo enorme para vocês. Até mais. E no Música Urbana a gente segue aqui com trilha sonora.